Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tudo Nosso Nada Deles. Para quem não me conhece, Theo Souza, canal informativo do Clube do Remo que sempre está passando a verdade, a realidade, sem puxação de saco, sem defender ninguém. Sim, defendendo o Clube do Remo, em prol do Clube do Remo, tá? Aqui em cima, o Twitter do canal, vão lá, se inscrevam. Estamos crescendo rapidamente aí no Twitter. Ferramenta nova que a gente começou a mexer há pouco tempo e a gente espera também que vocês estejam lá com a gente, com a colaboração de todos vocês. Se inscrevam no canal, tá? Deixa o like. Quanto mais like, mais o YouTube recomenda nossos vídeos. E aí a gente pode estar ajudando o Clube do Remo desta maneira, né? E antes de falarmos deste time pífio que o Clube do Remo montou, né? Deste elenco horroroso que o Remo montou, vamos falar dos culpados. Já estamos cansados de falar, mas vamos continuar batendo na mesma tecla, até porque uma hora isso vai ter que servir lá na frente. Já serviu em alguns momentos nesse campeonato, né? E quem sabe em 2022 pode servir mais ainda. Agradecer às meninas ontem na live, muito bom. Ficamos até de madrugada aí, terminamos praticamente meia-noite e 10 a nossa live, né? Deu um pouco de sorte, né? Porque o Remo parou de perder e finalmente empatou na Série B. Poderia ter ganho a partida. Então agradecer a Dani, agradecer também a Marcele pela disponibilidade e seus conhecimentos também. Todo mundo gostou, foi uma live diferente. Vamos fazer outras aí com as mulheres, né? Que muitas entendem mais do que muito marmanjão aí. Que em vez de apoiar o clube e criticando, né? Apoiar o clube de uma outra forma, já que o time não colabora com o torcedor, ficam gritando, ficam aplaudindo, vão ao aeroporto aplaudir e apoiar este time horroroso e essa diretoria omissa, para mim, na minha opinião, a mais omissa de todos os tempos que o Remo já formou. Antigamente, diretores e presidentes erraram porque eram ruins mesmo, mas quando o barco estava afundando, tentavam alguma coisa, mesmo errando, mas não se tornava omisso. Agora não, é uma omissão só, dificilmente vem na imprensa explicar ou dar resposta ao torcedor, e quando vem, dá para falar mais besteira ainda. Mas enfim, isso aí fica para outro vídeo. O Clube do Remo ontem fez 2-0 em cima do Vasco. O Vitor Andrade pediu para ser expulso desde o início. E aí mais uma omissão e mais uma vergonha da diretoria, não levaram o Netão. Theo, para que levar o Netão? É o único que conhece todos esses jogadores e poderia dar um pitaco lá, né? No ouvido do Eduardo Batista para tirar o jogador no intervalo. E mesmo assim, isso não aconteceu. Acho que levaram outra pessoa que não surtiu efeito nenhum na delegação, podendo levar o Netão. E aí, Vitor Andrade pediu para ser expulso e conseguiu. No segundo tempo fez uma falta amadora, acho que nem amadora, né? Nem amador faz aquilo ali. Uma molecagem, sabe? De uma total covardia e desrespeito com a torcida do Remo e com seu salário que estava em dia. E aí o ex-presidente do Clube do Remo, Zeca Pirão, né? Houve cobranças lá, quase vão para as vias de fato e o jogador foi demitido, graças a Deus. Ou seja, o Remo só faz as coisas quando o circo já está pegando fogo, né? Contrataram o técnico emprestado faltando 3 rodadas, já era para ter demitido o Felipe Conceição a tempo, era para ter contratado jogadores, não contrataram, só contrataram jogadores por empréstimo e refugo de outros times, ou seja, é só na marra. Faltando uma rodada para acabar o Campeonato Brasileiro, demitiram um ponta aí, atacante, né? Um ponta, que não estava servindo para o Clube do Remo há já quase 7 rodadas, que não vinha fazendo nada, apenas atrapalhando o Remo, doido para ser expulso. Ontem conseguiu o que queria, né? Um jogador até que tem qualidade técnica, mas tem problemas mentais seríssimos, é por isso que não cresceu no futebol. Treinou com alguns garotos do Santos, desculpa. Neymar tá no PSG, né? E o Vitor Andrade agora está sem clube. Dá para entender o porquê esse jogador não tem sucesso na carreira e com essa molecagem desse jogador, vamos colocar até uma palavra aqui forte, mas é um safado, entendeu? Que estava enganando o Clube do Remo, enganou a todos nós e prejudicou ontem. Se o Remo tivesse obtido a vitória ontem, né? Se fosse a molecagem do Vitor Andrade, o Remo poderia até ter ganho o jogo. E aí, praticamente, um pé e meio na Série B do ano que vem, dependendo apenas de um empate na última rodada, aí quem sabe. Mas não aconteceu. Eduardo Batista não teve a visão também dentro de campo, né? Não podemos só culpar a falta de inteligência de não ter levado o Netão, mas o Eduardo Batista estava lá, poderia ter tirado o jogador. Fez substituições ontem horríveis, à lá Felipe Conceição. Colocou o Gorni quando não era para ter colocado, já que o Remo dependia de um contra-ataque, era para ter colocado o Ronald e o Jefferson. Colocou Rafinha para nada, ou seja, 2 jogadores que não têm as mínimas condições de vestir a camisa do Remo.
Rafinha, principalmente, a grande decepção. Renan Gorni, a gente já sabia que seria isso aí, né? Já enganou na Mucura, já enganou no Botafogo. E os amadores do Remo contrataram ele para enganar no clube do Remo. Desde o Campeonato Paraense, deixaram o cara aí, não fizeram nada, não contrataram ninguém. E aí, no mesmo jogo, ele colocou Renan Gorni e logo depois tirou, para ver que ele assumiu o erro e a besteira que ele fez. Ou seja, um treinador que realmente, em apenas 2 partidas, já dá pra gente ver a limitação de um treinador, mesmo não conhecendo o elenco, mesmo não tendo treinado esse elenco, mas porra, o cara tá na beira do gramado, né? A gente sabe que o time taticamente não vai evoluir, tecnicamente são essas bombas que o Remo tem, fisicamente também não vai evoluir porque é fim de temporada. Mas uma peça ou outra mudar a cara do jogo depende do treinador, e o treinador fez ontem tudo errado, mesmo com 10 homens em campo. O Vasco foi para cima, né? Fez um gol ainda no primeiro tempo, 2-1, empatou no segundo e graças ao São Vinícius, mais uma vez, não virou o jogo, que seria a maior tragédia. O Remo estaria aí praticamente com pelo menos um empate do Vitória, né? Poderia uma vitória, desculpa, do Vitória contra o CRB, praticamente rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. Para nossa sorte, mais uma vez, a sorte sorriu para o Remo. Ontem, o Vila Nova conseguiu ganhar do Londrina por 2-1, né? Fez 2-0, poderia ter feito 3. Londrina no finalzinho fez o seu gol de honra e o o Vila Nova ajudou o clube do Remo. E falando do CRB, o CRB joga segunda-feira, tá? Ele vai enfrentar o concorrente direto do Remo, Vitória, em casa, lutando pelo título, e pode até empatar o jogo, que aí já ajudaria o Remo. O que não pode acontecer e seria um resultado trágico é uma vitória do Esporte Clube Vitória, né? Ou do Vitória da Bahia, como preferirem, em cima do CRB. Aí sim o Remo já não dependeria de si só, dependeria de alguns resultados. Tá? Eu vou colocar aqui na tabela, na tela para vocês a tabela, tá? E os resultados que a gente pode precisar para a próxima rodada. Já começando hoje às 16 horas entre Confiança e Ponte Preta. Então, aí na tela para vocês. Tivemos os jogos que começaram na quinta-feira, Sampaio 1, Cruzeiro 1, Brusque 2, Operário 2, Brusque já tinha ganho 3 pontos de volta no STJD e assim se livrou, né, do rebaixamento. O Brusque já está em 11º, 47 pontos e não corre nenhum risco de rebaixamento. E ajudou o Remo, né, essa vitória, queira ou não, ainda ajudou o Remo, porque o Vila Nova tinha a obrigação de ganhar do Londrina, pelo menos empatar, né, caso o Brusque não tivesse recuperado os pontos, o Vila Nova já estava antes da rodada de ontem, classificado para a Série B 2022 e acabou ajudando o Remo, queira ou não. Apesar da injustiça que foi, né, o resultado. Mas, tirando essa questão do racismo, os 3 pontos do Brusque acabou ajudando o Remo. Remo, mais uma vez, covardemente, né, fez 2-0. O Vasco foi lá e empatou. O Vasco que não fez nada demais para empatar com o Remo. Jogou o básico do básico e mesmo assim o Remo se amarrou todinho. E aí Vila Nova e Londrina ajudaram o Remo. E aí Confiança joga com Ponte Preta daqui a pouco, às 4h30. Né, às 4 horas de amanhã joga Coritiba e CSA. É importante uma vitória do Coritiba para manter o Coritiba ali aceso ao título. Vamos já explicar o porquê é importante a vitória do Coritiba e deixar o CSA em 7º, né? Para que o CRB jogue mais tranquilo segunda-feira contra o Vitória. Brasil de Pelotas e Botafogo, né? Seria bom aí uma vitória do Botafogo também, ou até o empate, para na última rodada Botafogo e Coritiba estarem brigando pelo título da Série B. Náutico Avaí, seria bom também um empate ou uma vitória do Náutico para manter o CRB aceso à briga do título, do acesso, vou já explicar. E aí o jogo mais importante, né? CRB e Vitória, uma vitória do CRB imprescindível, até o empate do Vitória e CRB ajudaria o Remo. E no último jogo, às 8 horas da noite, Guarani e Goiás. Seria bom aí um empate, tanto faz, né? Até porque o jogo do CRB e Vitória são às 18 horas, então os jogadores entrarão em campo e não saberão o resultado da partida entre Guarani e Goiás. E aí a gente vai para a 38ª rodada, né? Vitória e Vila Nova, seria bom empate, é uma vitória do Vila Nova, mas é difícil, né? Por isso que o importante é o jogo de segunda-feira entre CRB e Vila Nova, o CRB logo pelo menos empatar e praticamente aleijar o Vitória de chegar ao Clube do Remo. Avaí Sampaio não interessa, Operário e CRB também não vai interessar muito, mas seria bom o CRB ganhar caso, né, o Remo precise de alguma coisa aí do Operário, mas acredito que não vai precisar porque o Operário já tem 45 pontos de 12 vitórias. Então outro jogo também que não faz muita diferença, CSA e Brasil de Pelotas ida e não faz diferença. E aí Londrina e Vasco, né? Caso o Remo ganhe o Vitória, pelo menos empate com o CRB, o Remo precisaria
de uma vitória simples contra o Confiança. Porém, se isso não acontecer, seria bom o Vasco ganhar do Londrina, né? Só que é difícil, o Vasco já está praticamente morto. Apenas o Remo que não consegue ganhar do Vasco. Como sempre, né? Já que o Vitória ganhou de 3-0 do Vasco em São Januário e o Remo, depois de fazer 2-0, cedeu o empate. Cruzeiro e Náutico não interessa, Ponte Preta e Coritiba. Jogo muito importante, dependendo do resultado de Ponte Preta e o time do Confiança daqui a pouco. Seria bom aí o Coritiba, como eu falei anteriormente na rodada anterior, né, nesta rodada que vai se findar ainda, 37ª, o Coritiba vencer, Botafogo empatar, ou até mesmo vencer, né, seria bom. E Coritiba e Botafogo iriam para a última rodada atrás do título. Aí o Coritiba ia jogar a vida contra a Ponte Preta. Então Ponte Preta empatando com Confiança, iria a 44 pontos, se empatar também com Coritiba 45, e o Remo ganhando, mesmo Vitória ganhando, o Remo iria a 45, porém passaria a Ponte pelo número de vitória. A Ponte teria 10 vitórias e o Remo 12. Então é importante o Coritiba ir atrás do título na última rodada. Goiás e Brusque não interessa, Botafogo e Guarani também não. E Remo e Confiança, todo mundo já sabe o que o Remo tem que fazer, né? Perder, dá adeus à Série B, vai disputar a Série C com o vizinho no que vem. Se empatar ainda tem chances, né? Dependendo aí dos resultados de Vitória e também de Londrina. Não é muito fácil, mas ainda tem chances. Ganhando, praticamente se livra, caso segunda-feira o CRB, pelo menos empate dentro de casa, lutando pelo acesso à Série A, com o Vitória, o Remo com uma vitória simples, domingo que vem, dia 28, contra o Confiança, permanece na Série B. Então, pessoal, essa aí é a matemática do que o clube do Remo precisa, né? Secar o Vitória segunda-feira, pelo menos empate. Eu não acredito que o Vitória vai ganhar, não, do CRB fora de casa, mas CRB precisando, né, entrar no G4. Por isso que é importante ali o sétimo, o quinto, o quarto colocado não fazer muito ponto para o CRB entrar com tudo para cima do Vitória, já com aquela esperança, vai lotar lá o Rei Pelé para que o Remo jogue só dependendo dele. É perigoso? É. Eu tenho minha opinião a respeito, quem tem a sua. Eu preferia que o Bainão fosse de portões fechados. Ah, até o Remo vai perder dinheiro. Na verdade, o Remo já vem perdendo dinheiro desde o início do ano, jogando dinheiro no lixo, contratando um bocado de bomba e agora tendo que pagar bicho para um bocado de perna de pau, né? Então, não vai fazer diferença nenhuma. O problema do Remo não é o dinheiro, porque estão estragando o dinheiro do torcedor lá dentro. Mas eu tenho muito medo de acontecer o pior, o Remo não ganhar do Confiança. E aí aconteceu o que aconteceu no campo do Grêmio, aconteceu o que aconteceu no campo do vizinho, o torcedor é passivo de emoção, e se Deus o livre, o Remo perder, empatar, ficar de fora da Série B 2022, acontecer algo pior, acontecer baderna lá, pode acontecer até, né, perdas de vida. A gente sabe que tem muitas coisas ruins que acontecem no estádio de futebol hoje, nem todo torcedor é consciente, como vocês, como eu, tem muito baderneiro que vai para o estádio só para fazer, né, o mal. Então, por mim, o STJD já julgaria o Remo, né, no caso contra o Nicolas aí. A gente sabe que não vai perder ponto, o Brusque já até recuperou o que perdeu. E aí fosse punido logo, pagasse multa, tivesse aí 2, 3 jogos de portões fechados, né, ou no mínimo, ou no máximo um aí, para não jogar contra Confiança, né, e perigoso, viu? O jogo perigoso, ninguém confia no Clube do Remo, o Clube do Remo não consegue ganhar de ninguém, nem do Manaus o Remo ganhou, nem ontem também conseguiu ganhar, mesmo fazendo 2-0, um time morto, mal treinado, cheio de jogadores ruins, se salva aí 4, 5 jogadores, e é complicado, tá? Durante a semana nós vamos pedir muito o Ronald aqui, vamos bater na tecla. Com a saída do Vitor Andrade, o Ronald tem que ser titular. Não precisamos de técnica mais, não existe técnica nesses últimos jogos da Série B, nós precisamos de raça, de vontade. E eu vejo poucos jogadores do Remo com vontade de vencer. Ronald é um deles, o próprio Jefferson, limitado tecnicamente, mas é um cara que corre. E com a saída do Vitor Andrade, eu acho que o setor principal de ataque ali precisa do Ronald, da vontade, né, da volúpia dele, do modo querer vencer, o jogador que é da categoria de base, desculpa, que tem o Remo dentro do sangue, que quer dar a vida. Então acho que está na hora de vocês aí dentro do Bainão colocarem o Ronald para jogar, tá? Vitor Andrade já foi embora, foi tarde, né? Então vai ser com certeza Tocantins, vai sobrar uma vaga. Pelo amor de Deus, não me inventem Rafinha, não me inventem Eric Flores de ponta. Deu certo ontem, Eric Flores no primeiro tempo é outro nível. Não me coloque G2 para jogar novamente, deixa esse cara fora do Remo, entendeu?
se recuperar aí da sua... Não é nem se contundiu, isso pra mim é pipocou. Como é que o cara tava batido do joelho, do nada volta pra jogar com o Goiás, agora já fica de fora, entendeu? Deixa esse pipoqueiro de fora, deixa o Eric Flores no meio campo. O Show, não sei se o Pingo já se recupera para entrar no lugar do Lucas Siqueira, outro jogador também que não tem condições com a camisa do Remo. Todo mundo tá cansado de saber, mas ele manda mais que o Fábio Bentes. Então deixa o Eric Flores, voltem com o Tocantins, que é um jogador que demonstra vontade também de vencer. Neto Pessoa vai ter que ser ele, porque Renan Goni é um amador dentro do futebol profissional. E aí lá na outra ponta, pelo amor de Deus, a gente implora para vocês, aqui do canal, vocês aí da diretoria, tanto amadorismo, tanta teimosia, coloquem o Ronald para jogar, porque ele vai correr, tá? Não interessa se o jogo vai ser 4 da tarde, se fosse meio-dia ele ia dar um sangue, o garoto que tem muita personalidade, vai ajudar muito o Remo, pode cavar um pênalti, pode fazer gol como foi contra o Cruzeiro, pode lançar uma bola na área, vai voltar para marcar, não tem medo de se bater, entendeu? Coloque o Ronald de titular, parem de inventar moda, negócio de Rafinha, que é jogador do Eduardo, né? Por favor, Eduardo Batista, não coloque o seu jogador Rafinha. Ontem você viu o que você fez, não tem condições, Rafinha. Uma das piores decepções do Clube do Remo na Série B. Então coloque o Ronald para jogar de cara. Parar com esse negócio. Ah, tem que ter minutagem, que foi o erro do Bonamigo. Ah, porque ele é baixinho, não interessa. Existe cara maiores do que ele, mas não tem a metade da qualidade e não tem nem sequer um terço da vontade que o Ronald tem. Então a gente implora aqui, eu imploro, tô dando aqui minha cara a tapa, coloquem o Ronald de titular ao lado do Tocantins e do Neto Pessoa nesse ataque, porque não tem condições nenhuma de entrar com a Rafinha, de improvisar Eric Flores de ponta e colocar o Jador no meio. Por favor, não façam mais difícil do que já está, a situação já é ruim, vamos ter que secar o Vitória e vocês ainda vão mexer no time para piorar. Tá? Então, coloque o Ronald lá na frente, a gente implora aqui, mais uma vez, não passa a semana toda falando sobre isso, tá, galera? E não esquecendo que a nossa saga continua. Hashtag não vamos deixar o Remo cair. Começamos com Ronaldo Trovão, Rogério Belém, as meninas ontem. Segunda-feira o Fábio, o zagueiro. Terça-feira o Luciano Viana. Quarta-feira aí provavelmente o Aguinaldo. Quinta-feira vamos ver se a gente fecha com o Robinho. Estamos tentando também o goleiro Clemer, ex-ídolo do Remo. E vamos em busca aí de passar fé, passar força. Porque apesar das mazelas e amadorismo, só resta acreditar neste time aí que está praticamente com 4 pneus arriados. Então, só a torcida com muita fé, muita força, tá? Independente se o Mangueirão vai ser portões abertos, Bainão vai ser portões abertos ou não, a gente acha que vai ser portões abertos, preocupante, mas só resta acreditar e espero que a torcida, em vez de aplaudir e passar talquinho nesses jogadores medíocres, comecem a cobrar, tá? Porque no Fluminense resolveu, no CRB resolveu, no Goiás resolveu, São Paulo estava lá à beira da zona de rebaixamento, teve isso, ganhou de 2-0 do Palmeiras, então resolve. Ceará a mesma coisa. No Remo não, no Remo o time tá caindo ladeira e os meninos da torcida do Clube do Remo, os meninos de ouro, vão apoiar os jogadores que não merecem nem sequer estar recebendo seus salários em dias, e não é pouco, viu? Então, tudo nosso nada deles, Theo Souza aqui com vocês, deixa o like, compartilha, se inscrevam, galera, ativa o sininho, tá? Vão lá no Twitter aqui em cima e faça o canal crescer, porque é um canal aqui que não puxa saco de ninguém. Valeu, galera, tudo nosso nada deles, bom sábado, vamos torcer segunda-feira pelo CRB, né? Então é isso aí. Valeu, galera. Fui.